rapaz. Pelo visto, as coisas não saíram como alguém pensou que sairiam. E adivinha? Teve gente que acreditou. Teve quem investiu dinheiro. Teve quem, na boa fé, foi lá e assistiu ao filme. Mas do que estamos falando? Óbvio, do mais novo lançamento da Marvel/Disney, Quarteto Frutifantástico. Não me leve a mal. O filme tem sua nostalgia, todo aquele retrofuturismo de outra terra, a paleta de cores bem escolhida e, claro, a trilha sonora bem pensada. Tudo isso faz você pensar. É agora. A Marvel voltou. É o começo de uma nova era, como nos tempos da saga dos Vingadores. Quem viveu aquilo não esquece. E o filme tenta. Sério, eles tentaram. Tentaram mesmo. Mas sabe quando o psicopata se comporta bem, consegue até uma entrevista final para voltar à sociedade? É só uma entrevista. Uma chance de ouro. Basta fazer o que eles querem e tudo vai dar certo. Mas aí, ele surta no final. Por quê? Porque não consegue se controlar, simples assim. Assim foi a Marvel. Eram tempos em que a Marvel respeitava suas próprias histórias. Tempos em que cada filme era uma peça de um quebra-cabeças épico. Mas isso acabou. Fez tudo certo no começo. Mas, como dizem, o diabo mora nos detalhes. E os detalhes, esses não podem ser ignorados. Não me diga que você não viu. Então tá, considerando que você já viu o filme, não diga depois que ninguém avisou. Por que a Marvel está deliberadamente destruindo sua própria mitologia? Exemplificando. Dentro do universo Marvel, é bem estabelecido. Reed Richards é o homem mais inteligente do planeta. E o Tocha Humana? Ele é só o cunhado folgado que vive roubando cerveja da geladeira do Senhor Fantástico. Mas isso agora acabou. Não mais aquele ser brincalhão e pegador e afanador de cervejas alheias. Ele decodificou a língua da surfista prateada a partir de algumas palavras. Como ele fez isso? Sem acesso a uma internet galáctica. Ninguém explica. Uma coisa é certa. Se o Senhor Fantástico não se cuidar, o Tocha Humana vai surpreender cada vez mais com sua inteligência super criativa. Mas tudo bem, vamos ignorar. A questão real é outra. E aqui eu quero sua sinceridade. Na sua opinião, quem é mais forte? Thanos ou Galactus? Para alguns, a resposta é óbvia. Galactus. Sim, é verdade. Thanos já venceu Galactus antes. Mas isso foi com a manopla do infinito. Agora pensa, na saga dos Vingadores, Thanos sem manopla foi lá e solou geral. Depois a história virou, mas você lembra. Então me diz, como a Mulher Invisível peita o Galactus sozinha? É isso mesmo, Marvel? Ela agora é a mais poderosa desse novo reboot? Sério, velhos tempos. Quando os quadrinhos eram muito melhores que as versões cinematográficas. E agora, com esse retorno frutifantástico, a pergunta é inevitável. Você realmente acredita que esse novo universo vai ser tão empolgante quanto foi aquele da era Homem de Ferro e Capitão América? Mas é só um filme. Não precisa ser fiel aos quadrinhos. A Marvel sempre mudou as coisas para o cinema. Vocês fãs antigos nunca ficam satisfeitos. Eu sei que é tentador pensar assim. Eu também queria acreditar que era só uma adaptação criativa. Sério? Mas quando você vê o padrão, quando conecta os pontos, a verdade se torna cristalina. A Marvel tenta resolver o problema. Mas sabe qual é o problema real? As pessoas lembram das histórias clássicas, aquelas que moldaram uma geração de leitores. Então vejamos. Primeiro, Reed Richards já não tem tanto miolo quanto um Tony Stark ou um Bruce Banner. Segundo, nos quadrinhos existe uma hierarquia clara. Galactus maior que Thanos sem a manopla. Thanos sem a manopla derrotou todos os Vingadores. No filme, Sue Storm enfrenta uma entidade do nível de Galactus, sozinha, e consegue. Terceiro,
Desde Endgame, quantos heróis clássicos foram desconstruídos? Thor virou comédia. O Hulk perdeu a selvageria. O Homem de Ferro morreu. O Capitão América sumiu. Coincidência? Ao considerar isso tudo e lembrando das histórias antigas, chego a uma conclusão. E parece que a Marvel quer se livrar dessas histórias, quer reescrevê-las, apagar o que já foi feito. Mas por quê? Por que ignorar a própria mitologia? A verdade é que foi graças a essa mitologia que a Marvel virou o que virou. Mas os tempos mudaram. A Marvel não está apenas adaptando histórias, ela está reescrevendo sua própria mitologia. E isso não é acidente, é estratégia. Porque se você apagar a mitologia antiga, ninguém mais pode cobrar fidelidade a ela. Desde o fim da saga dos Vingadores, a antiga mitologia Marvel está sendo reescrita, ou simplesmente esquecida. E por quê? Porque se os fãs lembrarem das histórias clássicas, vão continuar comparando. E vão perceber que o que temos hoje não chega nem perto daquilo que nos foi prometido. Perceba uma coisa, é possível notar que a Marvel atua em 3 áreas bem definidas. A técnica do apagamento, heróis clássicos são aposentados ou mortos, novos personagens assumem mantéis antigos, histórias icônicas são recontadas, mas mudadas. O reset emocional. Cada nova fase ignora conexões emocionais anteriores. Relacionamentos são redefinidos, a continuidade é sacrificada por novos começos. A substituição cultural. Era clássica, 2008 a 2019. Respeito aos quadrinhos, construção mitológica consistente, fãs como colaboradores. Era atual, 2019 presente. Subversão das expectativas, mitologia como obstáculo a ser removido, fãs como problema a ser reeducado. E você? Se sente traído ou é um dos novos leitores que nunca leu os quadrinhos originais? Lembre-se, se dá lucro, luz verde. Se dá prejuízo, o cancelamento é inevitável. Fim de transmissão. Adendo. O verdadeiro vilão não é um diretor ruim ou um roteirista incompetente. É algo muito mais calculado. O apagamento cultural programado. A estratégia é simples. Fase 1. Criar uma mitologia amada. Fase 2. Lucrar com ela até o limite. Fase 3. Substituir por algo mais moderno. Fase 4. Fazer os fãs antigos parecerem tóxicos. Por que fazer isso? Porque mitologia antiga cria expectativas, e expectativas limitam o que você pode fazer. Se você apagar a mitologia, pode fazer qualquer coisa, e ninguém pode reclamar. Aqui está a verdade que dói. A Marvel que você amava foi assassinada por dentro. Não por incompetência, por design. O Quarteto Fantástico não é um filme mal feito, é um manifesto. É a Marvel dizendo: esqueçam o que vocês conheciam, aceitem o que oferecemos agora, ou sejam rotulados como problemáticos. Sue Storm derrotando uma entidade cósmica não é empoderamento feminino, é humilhação da física narrativa que vocês respeitavam. E funciona, porque quem reclama é taxado de machista, nostálgico, tóxico. Você não é louco, você não é tóxico, você não é problemático. Você simplesmente lembra de quando as histórias faziam sentido. E essa memória é sua maior arma. Porque eles podem reescrever os filmes, mas não podem reescrever sua experiência. Os quadrinhos clássicos ainda existem. A saga Vingadores ainda existe. A mitologia verdadeira sobrevive em você. Agora você volta para casa, mas com uma nova perspectiva. Da próxima vez que assistir a um filme da Marvel, você não vai mais se perguntar: por que mudaram isso? Você vai se perguntar:
O que eles estão tentando apagar desta vez? Você não precisa boicotar a Marvel, nem precisa parar de assistir. Mas agora você assiste conscientemente. Você vê os filmes sabendo que é propaganda cultural, que é tentativa de reformatação. E essa consciência é sua liberdade. Compartilhe este vídeo, não para criar raiva, mas para preservar memória. Porque quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Mas quem lembra a verdade, controla a própria alma. Inscreva-se, curtiu? Mostra que você lembra. Ah, e já que você aguentou até aqui, você notou que desde que a Disney comprou a Marvel, quantos heróis masculinos clássicos foram desconstruídos e quantas heroínas improváveis ganharam poderes desproporcionais? Pode ser só coincidência,